E o tema da palestra de hoje é a necessidade do perdão, que o Mestre Jesus ilumine suas palavras. Que assim seja. Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Saiu fraco, não foi? Senti o pessoal desanimado. Infelizmente vou ter que usar a tática. Pessoas lindas e maravilhosas, boa noite. Melhorou. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, derrame bênção de luz sobre todos nós, não só nesta noite maravilhosa de hoje, mas por todo sempre. Kardec, no Livro dos Espíritos, nos fala que na humanidade duas chagas. Uma é o orgulho, a outra é o egoísmo. E ele nos diz e nos assevera que todos os males que acontecem no mundo, as guerras, a fome, a miséria, todos os males, no fundo, traz embutido neles um desses dois males, ou uma dessas duas chagas, ou ambas. E é uma realidade. Quando nós falamos sobre a necessidade do perdão, muitas vezes uma dessas chagas, que é o orgulho, fala mais alto, fazendo com que nós tenhamos a dificuldade de exercitar o perdão. Eu vou citar um exemplo que eu presenciei. Há muitos anos atrás, eu trabalhava numa determinada instituição, fazendo atendimento fraterno. E um amigo próximo de mim e da casa nos trouxe uma senhora, uma jovem senhora. E ela sentou, conversou, a problemática dela, questão de mágoa direcionada ao namorado devido a uma traição. E quando eu comecei a falar sobre a doutrina espírita, ela deixou o seu coração amolecer, né? E eu falando das maravilhas da doutrina espírita, né? A questão da evolução do ser que somos todos nós, do espírito, tudo mais, ela com o coração amolecido. Mas quando eu toquei da necessidade do perdão, porque eu vinha falando com ela tal e coisa, e ela disse sim. E qual é a saída que você me dá para resolver o meu problema? Eu disse para ela, perdoe o seu namorado. Pronto. Foi o que bastou. Essa dona não voou em cima de mim, porque tinha uma mesa nos separando, né? E ela não aceitando, eu disse, minha irmã, pare, preste atenção em tudo que eu falei até agora, que você vai perceber que vai desaguar na necessidade do perdão. Mas ela não queria aceitar. E saiu zangadíssima comigo, zangada com a doutrina espírita, dizendo, eu vim aqui encontrar uma solução, buscando uma solução para o meu problema, e é isso que você me apresenta.
Eu disse, eu não. Jesus, que nos convida à necessidade do perdão. E ela foi embora, zangada não, furiosa. E nunca mais voltou à instituição. E eu trago essa história para todos nós para demonstrar quanto é difícil nós ainda vivenciarmos o perdão. Porque existem aquelas pessoas que usam de máscaras, né, sociais, para dizer eu perdoo, mas eu não quero ver fulano ou fulana na minha frente nunca mais. Não está exercendo perdão. Ou então diz o seguinte, eu perdoo, mas Deus está vendo o que ela ou ele fez comigo. Ou seja, ela não perdoa, essa pessoa não perdoa. Ela quer que Deus castigue o outro ou a outra, já que ela não pode castigar porque seria ruim, né? Mas ela quer que Deus, né, que é amor, bondade, perdão, castigue. E existem também aquelas pessoas que dizem, eu perdoo. E quando a outra pessoa que o machucou, que o feriu, que o magoou, se dá mal lá na frente, essa pessoa vibra, viu? Está pagando o que fez comigo. Perdoou? Não perdoou. O verdadeiro perdão não é o esquecimento, porque nós não somos, né, computadores que deletam as coisas erradas, né, que nos fizeram ou que nós fazemos. Não existe isso em nossa capacidade de deletar. O verdadeiro perdão é você lembrar do que fizeram com você, do mal que lhe causaram, mas sem sentir mágoa, nem rancor, nem tampouco ódio. Esse é o verdadeiro perdão. E mais do que isso, não agir da mesma forma com o outro. Não devolver ao outro aquilo que o outro lhe fez. Esse é o verdadeiro perdão. O grande problema nosso é que nós não compreendemos o que Jesus quis nos dizer quando falou do perdão. Quando ele falou que nós deveríamos perdoar aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos prejudicam, ele não pediu para que nós ficássemos de beijinhos e abraços com aquela pessoa, não. Nem que fôssemos masoquistas, né? Masoquista é aquela pessoa que paga para sofrer, né? Que paga para ser espancado. Não. Não foi isso que ele falou. Não foi isso que ele pediu. Ele simplesmente pediu para que nós não agíssemos da mesma forma com o outro. Não devolvesse aquilo que o outro nos fez da mesma forma. Que nós pudéssemos seguir em frente e deixar que o outro fique lá com sua maldade, com seu veneno. É isso que ele nos pediu. Não foi para que nós, fingindo um certo ar de cristandade, disséssemos que perdoava, mas não perdoa. Não, de jeito nenhum. E ele
foi muito enfático quando ele disse que nós temos a necessidade de perdoar. Porque ele disse: amar aqueles que vos amam, querer bem aqueles que lhe querem bem, é fácil. Até as pessoas de má vida, ou seja, os marginais, os foras da lei, fazem isso com aquelas pessoas que ele gosta. O difícil, mas também o mais meritório, é amar aquelas pessoas que lhe machucam, aquelas pessoas que não pensam como você. É o mais difícil, mas é o meritório, é o que nos faz crescer, é o que nos faz evoluir. Ou como nos disse nossa irmã na prece dela, é o que nos dá um ato, mostra o ato de coragem e de fé. Mas uma fé raciocinada, como nos pede a doutrina espírita. E o que é uma fé raciocinada? É nós entendermos na realidade quem nós somos e entendermos o que é que nós estamos fazendo aqui encarnados. Para que nós estamos aqui? Então, o primeiro ato é se conhecer. Quem eu sou? E aí a doutrina espírita vem e nos diz que nós somos, todos nós, espíritos encarnados, espíritos imortais. Olha que maravilha! Espíritos imortais, encarnados, vivendo uma experiência no corpo físico, mas que a nossa realidade é espiritual. A minha, a de vocês e das pessoas que nos machucam. Todos nós somos espíritos. E a doutrina espírita também nos esclarece algo que Jesus já sabia, mas não podia dizer. E ele foi bem enfático também, quando participando da chamada última ceia, né? E ele declarou para os seus apóstolos que o seu tempo ali encarnado estava próximo de chegar ao fim, e sentiu a tristeza se abater sobre os apóstolos. E ele disse: não se turbe vossos corações, pois eu irei e rogarei ao Pai que mande um Consolador, cujo nome será a Verdade, que os fará relembrar, que ninguém conhecerá, e que os fará lembrar de tudo aquilo que eu disse para vocês. Por que esse os fará lembrar? É que Jesus sabia que a sua mensagem, a mensagem de amor, a mensagem de perdão, a mensagem de fraternidade que ele trouxe, seria esquecida ou deturpada ou adulterada, como foi e como está sendo até hoje por algumas religiões. Então ele disse: ele lhes lembrarão tudo que eu disse para vocês e revelará tudo aquilo que eu não posso falar para vocês agora. O que é que Jesus quis dizer com isso? Que devido à nossa pouca evolução naquela época, ele não poderia falar de tudo. E também porque a ciência daquela época não era tão avançada assim, para que ele pudesse tocar em assuntos que na época nós não conhecíamos. Ele conhecia. Ele era o governador da terra,
e é até hoje, ele conhece, mas não podia passar. Porque as pessoas não iriam entender. Vamos lembrar sempre que nós estamos falando numa época que a única luz que havia era a do fogo. A luz elétrica não tinha sido descoberta, a energia elétrica não havia sido descoberta ainda naquela época. Como é que ele vai falar em energia para as pessoas daquela época, se elas não iriam entender? Né? Seria a mesma coisa que hoje a gente pegar uma criança de 5, 6 anos e falar para ela sobre física quântica. Ela vai entender? Não vai. Não vai. Se nós falarmos em átomos, não vai entender. A mesma coisa, éramos nós naquele tempo. Não tínhamos ainda o conhecimento elevado para entender aquilo. A ciência não estava tão avançada para que pudessem eles entender que só há muito tempo pôde ser revelado pela doutrina espírita, que é a terceira revelação, e que veio através do Espírito da Verdade, que com a sua equipe, ele não veio sozinho, veio com uma equipe de vários desencarnados, luminares, que trouxeram várias informações. E a ciência e essa terceira revelação, chegou depois que a ciência avançou, lá no meados do século XIX. É que foi revelada através da doutrina espírita. E ela vem nos dizer algo que eu vou falar aqui com vocês. Eu disse que nós somos espíritos, correto? Correto? Eu não ouvi, eu estou com problema de audição. Correto, gente? Pronto, nós somos espíritos, né? Encarnados. Mas a nossa realidade é espiritual, não é isso? E aí eu digo para vocês, o espírito não tem forma. E aí há aquela pessoa, né, que vai dizer, Agnaldo, você está mentindo. E eu vou dizer, por quê? Porque a pessoa que tem mediunidade de evidência identifica os desencarnados. Não é verdade? É. Então, mas você está dizendo que o espírito não tem forma. Exato. E como é que ele veio desencarnado? Muito simples. Porque, além desse corpo físico, nós temos o corpo espiritual, que nós espíritas chamamos de perespírito. O corpo espiritual dá a forma ao corpo físico. Ou seja, o corpo físico é uma cópia do corpo espiritual. Quando nós desencarnamos, o que morre, aliás, morre não, o que se desintegra é o corpo físico. O corpo espiritual segue com o espírito, que permanece vivo, porque lembremos que nós somos imortais. Ou seja, nós não morremos. E não é a primeira vez que nós estamos aqui. Já estivemos diversas vezes em outros corpos. Mas e o perispírito? Ele vai se remodelando a cada encarnação, para a formação do corpo, do novo corpo daquela encarnação. Então, quando a pessoa que tem mediunidade de evidência vê o desencarnado, ele vê
da forma como o espírito se apresenta para ele com a sua última encarnação. Certo? É a mesma coisa no dia que eu desencarnar e aparecer para vocês, vocês vão me reconhecer. Isso é aquele falador lá que tanto falava lá olha ele aí, eu estou conhecendo o cara, né? Ou então, se vocês desencarnarem primeiro, né? E me for permitido a mediunidade de evidência, que eu não tenho, eu irei identificar vocês através do perispírito, correto? Mas, voltando ao nosso assunto, o espírito, que somos todos nós, não tem forma. O espírito é energia. E como o espírito é energia, quando nós pensamos, quando nós sentimos, quando nós falamos, quando nós agimos, nós emitimos energia que sai de nós, vai e alcança o seu objetivo e retorna numa intensidade bem maior. Se a energia que eu estou emitindo for boa, vai retornar para mim energia boa. Se a energia que eu estou emitindo não for boa, a energia que vai chegar para mim também não será boa. Simples assim. Deu para entender? Isto acontece todas as vezes que nós pensamos, que nós sentimos, que nós falamos, que nós agimos. Então nós somos reflexo daquilo que nós estamos sentindo. Eis porque Jesus nos disse que nós deveríamos perdoar. Porque todas as vezes que nós carregamos em nós sentimentos negativos, nós estamos emitindo energias negativas que chegam para nós, retornam para nós. Agora imagine se eu, além do sentimento de mágoa, eu também construo em mim um sentimento de ódio para com a outra pessoa que me machucou. Eu fico emitindo essa energia para ele, que retorna para mim, e ele continua emitindo a energia de ódio dele, né? De sentimento ruim dele para comigo. De volta, e fica essa energia, vai e volta, cria um elo. Que se nós não quebrarmos esse elo, ou eu quebrar, ou ele quebrar, vai permanecer. Inclusive durante o nosso desencarne, mesmo desencarnado, continua essa ligação, esse elo. É por isso que Jesus também dizia que nós deveríamos perdoar aquelas pessoas enquanto estivermos a caminho. Que caminho é esse? A encarnação. Estivermos aqui, para que não te ocorra coisa pior. Qual é a coisa pior? Obsessão. É a obsessão. Ele falava da obsessão. E mais, estando encarnado, trocando essas energias, o que é que acontece com a energia que chega para mim? Tanto a que eu emito, como a que eu recebo. Se eu não perdoo, eu vou ficar na mesma sintonia que o outro. Então eu só vou ficar absorvendo as energias ruins. Essas energias ruins
vão ficar impregnadas no perispírito, no corpo espiritual. E vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, até que um dia o corpo espiritual não vai aguentar mais o perispírito, né? Ele começa a sentir o efeito daquelas energias ruins, pesadas, que estão acumuladas nele. Ele está em desequilíbrio, em desarmonia. Vai chegar um momento que ele não pode mais aguentar aquelas energias, aquele peso. O que é que ele faz automaticamente? Joga para o corpo físico a partir do cordão fluídico. Quem quiser saber o que é o cordão fluídico, venham para o grupo de estudo da casa. Viu? Venham para o grupo de estudo da casa. Aí vocês vão aprender. Venham estudar a doutrina espírita. Aí vocês vão aprender o que é cordão fluídico, de que forma é feito o perispírito e tudo mais. Porque se eu for parar para explicar tudo aqui, nós vamos até meia-noite, 1h da manhã. Eu não quero isso e com certeza vocês não querem. Pois bem, ele pega aquelas energias, o perispírito, e joga para o corpo físico. O corpo físico, ao receber as energias negativas, cria uma reação. Essa reação que vai jogar na corrente sanguínea e irá afetar aos órgãos físicos, aos órgãos do corpo físico, gerando doenças, diversas doenças, coronárias, doenças nervosas, mal de Parkinson, Alzheimer, diabetes, câncer e outras doenças mais. Aguinaldo, você está dizendo que quem tem essas doenças, quem sofre dessas doenças é porque carrega dentro de si sentimentos negativos? Não. Não. O que eu estou dizendo é que quem carrega dentro de si sentimentos negativos tem uma grande possibilidade de contrair alguma dessas doenças. Porque existem doenças dessas que são kármicas. O espírito tem a necessidade de vivenciá-las por diversos motivos. Por diversos motivos. Mas existem aquelas doenças que não são kármicas, são causadas por nós mesmos, pelos nossos sentimentos ruins, negativos. Somos nós. E aí, Aguinaldo, qual é o remédio? O remédio é um só: amar. Só isso. E o perdão é uma das faces do amor. O perdão é uma das faces do amor. E Jesus também já nos esclarecia que Deus é Pai. Mas nos disse também que Deus é amor. E nós, como seus filhos, fomos criados através do amor de Deus. E a nossa essência é amor. Não se lembra quando Jesus disse assim: vós sois deuses? O que é que ele quis dizer com isso? Que dentro de cada um de nós existia uma centelha, a centelha divina.
E que centelha divina era essa? Amor. Nós é que teimamos em não amar. Nós ainda que não treinamos a prática do amor. Porque a doutrina espírita vem e nos esclarece também que a encarnação nossa, de todos nós, tem como objetivo a nossa evolução. Que todos nós estamos aqui encarnados para evoluir. E nos diz também que para alcançar esta evolução se faz necessário apenas um caminho, traçarmos um caminho. E que caminho é esse? Caminho do amor. É aprendermos a amar. E eu volto a repetir, o perdão é uma das faces do amor. E quando nós, ao travarmos o conhecimento de que só tem uma saída para nós evoluirmos, e só tem uma saída para nós nos livrar do mal, que é o amor, nós vamos entender o porquê que Jesus nos disse que nós deveríamos perdoar aqueles que nos maltratam, aqueles que nos machucam, aqueles que nos querem mal. Por que isso? Porque eu falei, né, que ficava a sintonia, né, de troca de energia. Eu mando para ele manda para mim, o que eu mando para ele retorna para mim também. Não disse isso? Estamos na mesma sintonia, né? Quando eu ou ele perdoa, mudamos de sintonia. Mas se ele não aceitar o meu perdão, é o problema dele, porque a energia que ele ficar mandando para mim não vai mais me atingir, porque eu estou em outra sintonia, acima dele, porque eu estou vibrando no amor. Então a energia negativa dele não vai me atingir. Pode até chegar em mim, mas eu não vou sentir. Não vai causar efeito nenhum, porque eu estou amando, eu perdoei. Perdoei de forma sincera. Então não vai me atingir. Ele que fique com a energia negativa dele, ele que fique com o problema dele de não aceitar o perdão. É por isso que nós falamos, o perdão é bom para quem perdoa, porque muda a sintonia. Todas as vezes que nós estamos vibrando no amor, no sentimento positivo, nós estamos nos ligando a espíritos superiores. Assim como também, se nós estamos vibrando em sentimentos negativos, vamos atrair os desencarnados que estão na mesma sintonia que eu, que nós. Certo? Vale para também. Tanto que nós espíritos, vocês conhecem aquele dito, eu sempre digo isso, mas tenho que dizer, aquele dito popular que diz assim, diz-me com quem andas, que eu vos direis quem é. Conhecem esse dito? Nós espíritas temos um dito parecido com ele, quer dizer, há muitos anos que eu não ouço espírita falar isso, mas nós temos o mesmo dito, um pouquinho diferente, mas parecido, que é assim, diz-me o que pensas e o que sentes, que eu vos direis as suas companhias espirituais. Quem são as suas companhias espirituais? Porque nós falamos muito, né, em obsessão do desencarnado para o encarnado, né? Não é isso mesmo? Existe, realmente existe. Mas
na grande maioria das vezes, a obsessão que existe é do encarnado para o desencarnado. Somos nós que atraímos eles com os nossos pensamentos, sentimentos, com ações e palavras. Somos nós. Somos nós que abrimos as portas para esses irmãos infelizes, doentes. Somos nós. E sentimos os efeitos dele em nós, porque eles vêm com as energias pesadas e nós sentimos, nos desequilibramos. Mas quem abriu a porta para eles fomos nós. Fomos nós. Então, quando Jesus disse que deveríamos perdoar, ele estava nos falando sobre isso. E a doutrina espírita vem, reforça e mostra o porquê. A necessidade de praticarmos o perdão. A necessidade de vivenciarmos o amor em todas as horas. A necessidade de não julgar, não apontar o dedo. A necessidade de amar o outro, seja lá o outro quem for. É por isso que Jesus nos alertava e a doutrina espírita vem e nos explica. É questão de energia, é questão de doar e receber, de estar em sintonia com quem? Com quem é que nós queremos estar sintonizados? Quais são as companhias espirituais que nós queremos ter? Essa é a grande problemática nossa. É lógico que eu não sou ingênuo de achar que nós vamos ficar 24 horas por dia vibrando positivamente, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Mas devemos procurar manter o maior tempo possível essa vibração positiva, vibração de amor. Por mais tempo que seja possível. De 24 horas do dia, se a gente permanecer, ai meu Deus, 16 horas, 12 horas vivendo positivamente, já é uma bênção. Não pensando mal dos outros, não falando mal dos outros, não carregando em nós sentimentos ruins, negativos, nós já estaremos tendo um ganho muito grande. É isso que a doutrina espírita nos propõe, é isso que Jesus pedia para todos nós. E é dessa forma que nós iremos alcançar o objetivo para o qual nós estamos aqui encarnados, que é sairmos daqui melhores do que quando chegamos. Quando eu digo sairmos daqui melhores do que chegamos, não é sair do centro espírita melhor do que quando chegou no centro espírita, não. É desencarnarmos melhores do que quando nós encarnamos. Voltando para o mundo espiritual, que um dia acontecerá com todos nós, né? E eu sempre dou essa boa notícia para todos nós. A passagem de retorno para todo mundo aqui já está comprada. Notícia boa, né? Maravilha, né?
Eu só não sei o dia nem a hora, nem de ninguém, nem a minha. E não quero saber também a minha qual será o dia. Que eu passe por aqui mais tempo possível. Mas, um dia iremos desencarnar. E temos a necessidade de retornar melhores do que chegamos. Porque, chegando lá no mundo espiritual, não é ninguém que vai cobrar de nós. É a nossa própria consciência. Vem cá, o que foi que você fez de bom enquanto esteve lá encarnado? Você perdoou? Você amou? Você acolheu? Você dirigiu palavras de carinho, de afeto, de acolhimento? Ou você simplesmente passou por esta vida semeando mal, criando diferenças, semeando indiferenças, olhando para cada um dos seus irmãos como um inimigo? A resposta quem irá dar somos nós mesmos, através das experiências que nós vivenciamos aqui, enquanto estamos encarnados. Lembremos, Jesus reconcilia-te com teu adversário, ou seja, perdoa enquanto estiveres a caminho. Então lembremos sempre que isso aqui é uma passagem rápida. Por mais demorada que pareça, é rápida. E quando nós percebermos, ela já passou. Aí não adianta mais dizer, oh meu Deus, que desperdicei meu tempo. Não, já é tarde. Agora só na próxima encarnação que nós teremos essa nova oportunidade. E a próxima encarnação, eu não sei se será tão aliviada como foi nessa de hoje, que já é tão pesada, né? Então, aproveitemos o tempo, aproveitemos a oportunidade, aproveitemos enquanto estamos aqui, aproveitemos que temos a doutrina espírita a nos esclarecer sobre a nossa real situação e o que devemos fazer enquanto estamos aqui, e vamos fazer a reconstrução de nós mesmos, fazer os reparos internos que necessitamos fazer. E amemos e perdoemos, porque só assim é que iremos retornar para o mundo espiritual dizendo que vencemos não aos outros, não ao mundo, mas vencemos a nós mesmos, as nossas imperfeições. Muita paz para todos e que sejamos sempre felizes, porque somos espíritos imortais. Fiquem com Deus.